vídeos, então é importante que você já adiante aí essa inscrição. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, no verso 6 e o verso 7. Nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu creio que todos já tomaram os seus lugares. Pedir aos irmãos que, dentro do possível, a gente evite circular durante o momento do louvor, da adoração, da celebração. Claro que existem aquelas exceções que a gente entende perfeitamente. O seu celular, se de repente você quiser deixar desligado, você pode, depois da celebração, fica na gravação do YouTube. Se você quer compartilhar com alguém, você pode compartilhar depois também. É apenas uma sugestão aí, tá ok? A palavra de Deus diz assim, vamos ler todos juntos? Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Nós ensaiamos a leitura, agora a gente vai ler, entendendo que nós estamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu sempre digo aqui, a forma como eu leio, a forma como eu me posiciono para ler a palavra de Deus, revela muito do que está dentro do meu coração em relação ao que eu penso acerca de Deus e da sua palavra. Vamos ler? Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, amém, irmãos? Quero pensar com você esse tema, quando os homens falham, Cristo permanece. Você pode repetir? Então, eu queria muito a sua atenção. É uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração, é uma realidade que atinge a todos nós, pastores, líderes, membros congregados, jovens, adolescentes, cada um em algum momento da sua caminhada vai se deparar com esse tema, quando os homens falham, A minha oração é que você possa ficar não apenas com essa parte do tema, mas com a parte final que diz o quê? Cristo permanece. Então nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas, ou algumas pessoas, estão abandonando a igreja, não mais por causa de perseguições, como acontece nos campos missionários, devido às perseguições. Hoje, uma das razões pelas quais algumas pessoas estão deixando a igreja é por causa das decepções. Nem sempre com a igreja, mas acaba atribuindo à igreja, mas em muitos momentos decepcionado. Alguns foram feridos por líderes, outros presenciaram, estão presenciando escândalos, outros testemunharam ou estão testemunhando abusos espirituais, alguns acreditaram em promessas que nunca se realizaram na sua vida, outros ouviram profecias que nunca se cumpriram. Então são situações que levaram e levam as pessoas a ficar decepcionados com Deus, a ter a sua fé comprometida. Algumas pessoas começam a perceber incoerência entre aquilo que é pregado e aquilo que é vivido na prática. Não apenas no altar, mas no dia a dia, no grupo pequeno, na célula, no ministério. Esta, queridos, é uma realidade que a igreja evangélica brasileira está vivenciando. Hoje a pergunta não é, Deus existe? Mas a pergunta que muitas pessoas estão fazendo, talvez nem verbalizando, é o seguinte: em quem eu posso confiar? As pessoas já não estão confiando mais em ninguém. As decepções são tantas, as frustrações no casamento, dentro de casa, marido e mulher, pais com os filhos, mas dentro do contexto de igreja. Até porque dentro do contexto de igreja as pessoas criam uma expectativa e esse passa a ser um dos
piores problemas são as expectativas que nós criamos. A gente tem aquela ideia que dentro da igreja só tem gente certa, santo, a igreja é perfeita, a igreja não erra, o pastor não erra, e à medida que a gente cria essa expectativa, num primeiro deslize, a nossa fé, ela é comprometida, a nossa fé, ela pode esfriar. Sabe, queridos, talvez, como eu disse, você nunca tenha verbalizado isso, mas talvez seja esse o momento em que você está vivendo, cheio de dúvidas. Será que é esse o caminho? Será que é realmente isso que está sendo pregado, que está sendo anunciado? Talvez você não perdeu a sua fé em Deus, mas perdeu a confiança nas pessoas, perdeu a confiança no casamento, nas instituições, perdeu a confiança nos discursos religiosos. Pedro escreve esta carta justamente para pessoas que estavam vivendo essa situação, ou situações semelhantes. Ele afirma algo poderoso, ele fala aqui, a prova da vossa fé. Você pode repetir? Então aqui Deus não está provando as nossas circunstâncias, Ele está provando a nossa fé, queridos. Fala comigo, uma fé que nunca é provada, também nunca é fortalecida. Vamos todos juntos? Porque uma fé... Então, é importante a gente ler isso e assimilar essa verdade. Uma fé que nunca é provada, ela jamais será fortalecida. Dificilmente ela vai crescer. Nós começamos aqui a falar no momento anterior que nós estamos no mês profético da expansão. A minha fé precisa expandir, a sua fé. Mas como é que essa fé vai crescer? Como é que essa fé será fortalecida, querido? Através das provações. Ah, pastor, então eu vou ficar buscando provação? Claro que não, você é inteligente para isso. Eu não vou ficar criando circunstâncias para ser provado. A provação, querido, já é algo natural. A provação já vem no primeiro momento quando a criança está sendo gerada no ventre. Ela está sendo já provada ali, a necessidade do ar, a necessidade da mãe estar bem, e todo esse processo para o nascimento de uma criança. À medida que ela nasce, começam outras provações. Então, assim, eu quero pensar com você 3 verdades a respeito da fé que é provada pelo fogo. A primeira verdade, você sabe disso, fé não é ausência de aflição e sofrimento. Você pode repetir? Eu sei que você sabe disso. Eu sei que todos nós sabemos. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo sabendo disso, em alguns momentos de aflição, em alguns momentos de sofrimento, vem aquele pensamento, eu não tenho fé, eu não consigo permanecer. E é justamente esse o momento que Satanás potencializa isso na sua mente, porque existe uma ideia equivocada de quem tem fé nunca sofre. E às vezes você ouve isso aqui no púlpito, às vezes você ouve isso de algum pastor, de algum pregador super espiritual. Não que você não pode chorar, não que você não pode sofrer, você está passando isso é porque tem pecado. Não, queridos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nunca ensinou isso. Jesus nunca prometeu ausência de tribulação, pelo contrário. João 16:33 diz o quê? No mundo tereis aflições. Agora preste atenção. Você também não pode pegar esse texto e declarar isso como uma palavra profética, como algo que você quer que aconteça. Está na Bíblia, uma verdade que naturalmente nós iremos vivenciar. Amém ou não amém? Então o próprio Jesus experimentou profunda angústia. Você olha em Mateus capítulo 26 e o verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte, o próprio Cristo. E aí a gente quer ser melhor do que Jesus. Sabe, queridos, fala comigo, tristeza nem sempre é incredulidade. Queridos, angústia nem sempre é falta de fé. Em alguns momentos será falta de fé. Em alguns momentos a tristeza será uma característica da incredulidade no coração. Mas dor não é pecado. Jesus sofreu sem deixar de confiar em Deus.
Muitos cristãos sinceros carregam uma culpa desnecessária. Veja bem, queridos, alguns falam assim: se eu estou abatido, é porque não tenho fé. Se eu estou chorando, é porque estou fracassando espiritualmente. O que a Bíblia diz? Bem-aventurados que choram, queridos, porque eles serão consolados. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dos últimos capítulos da Bíblia diz assim, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, querido. Amém ou não amém? Então, a fé bíblica, ela não nega a realidade da dor, do choro, do sofrimento. Eu já passei por isso. Como casado, nós já passamos por isso, querido. Momentos de enfermidade dentro de casa. Momentos em que a gente precisava literalmente de uma intervenção de Deus. Momentos em que você parece que o céu se fechou. Esse é o primeiro momento. É uma realidade que todos nós podemos vivenciar. Mas nós não deixamos de acreditar em Deus. Nós não deixamos de confiar. Eu já estive quase um ano desempregado, querido. Quase um ano porta fechada. Tá? Eu já falei que algumas vezes saía do bairro do Paraná para o centro da cidade. Teve uma época que eu parei até de passar para outra rua, que parece que já tinha uma vala assim, onde que eu passava todo dia, né? No mesmo horário. Então, querido, mas nunca abrimos mão da nossa fé em Deus. Nunca deixamos de ir para a igreja, nunca deixamos de contribuir, de ofertar. Se não tinha um dinheiro, ofertava o que a gente tinha, queridos. Nunca, não foi desculpa para deixar de ir na escola bíblica, porque não tinha, naquela época não tinha carro, era a pé, era de ônibus, sabe, queridos? A fé bíblica não nega a realidade. Ela enfrenta a realidade confiando em Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o que ele diz? Não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Tá com dinheiro no banco? Porque eu estou com um advogado aqui que está trabalhando a meu favor? Não, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma mente expansiva, querido. E o meu cálice transborda. Ele está falando aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o meu cálice vai transbordar. Você consegue entender isso? Essa é a fé verdadeira, querido. É a fé daquele que conhece não apenas o salmo do bom pastor, mas conhece o bom pastor do salmo. Amém ou não amém? Então, querido, quando os discípulos estavam no barco, durante a tempestade, as ondas eram reais. O medo no coração dos discípulos era real, o vento era real, mas Jesus era real. Ele estava no barco, e com Cristo no barco, meu Deus, com Cristo no barco, melhorou um pouco, hein? A forma como eu correspondo a um comando que é dado, revela o nível da minha fé, tá? O desejo de ter uma fé crescida ou não. Sabe, queridos, esse final de semana estão acontecendo especialmente um seminário aí no Brasil, tá? Um bom palestrante. Deixa eu uma coisa para você. Nessas palestras que muitos de vocês foram, que vocês vão, tudo que o palestrante fala lá, você responde antes dele pedir. Você se entrega, você acredita na palavra desse palestrante. Ele manda levantar, você levanta. Ele manda sentar, você senta. Qualquer absurdo que ele pedir, você faz. Você cria uma expectativa nessa palestra. Você gera dentro de você uma confiança. Por quê? Porque você ouviu falar dele. O cara é bom, todo mundo fala dele. Lá na sua empresa, o seu patrão quer que você vá. Aí você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A palavra dele está sendo liberada e a nossa resposta nem sempre é condizente com aquilo que a gente crê. Então, por que estou dizendo isso? Eu não estou querendo manipular você a dar um amém porque eu estou pregando, não. Eu falei outro dia aqui, eu cheguei no Chile lá, eu fiquei maravilhado. Quando o pessoal aplaudia o Senhor, eles ficavam não sei quantos minutos, e aplaudindo. E a gente quer, essas coisas nós queremos para a igreja. Essa celebração, essa vibração. Outro dia já tenho uma palavra aqui na igreja, e quero falar novamente.
No momento, querido, de dízimo e oferta, nós estamos adorando ao Senhor. Mesmo que você não venha aqui na frente, eu observo que muita gente senta. Não, agora não tem nada a ver comigo, é só para quem vai ali na frente. Não tem nada a ver. Aí que você tem que estar de pé. Aí que você tem que estar levantado, agradecendo a Deus. Tá, eu não estou indo ali na frente, mas Deus me deu saúde, eu estou respirando, eu estou nesse ambiente, eu estou sendo abençoado. Eu sei que Deus tem algo para mim, querido, a gente precisa se mover. Eu estou falando para mim também, porque às vezes quando estou sentado ali, parece que eu esqueço também. O pastor fica sentado, eu tento não fazer assim, mas às vezes eu me pego nisso. Que é fácil quando eu pego o microfone, querendo que todo mundo faça o que eu quero que faça. Mas eu estou falando isso aqui, querido, mas estou falando para eu aqui também, né? Já, porque você estiver sentado ali, procura fazer isso. Amém, querido? Saí da mensagem, vamos voltar na mensagem. Como é que eu faço uma ponte aqui agora? Estou falando de fé. Uma fé não apenas teórica, estou falando de uma fé prática. Amém ou não amém? Então vamos lá, segunda verdade, sua fé precisa estar alinhada ao propósito eterno de Deus. Você pode repetir? Veja bem, queridos, o brasileiro é um povo místico por natureza. O brasileiro tem uma facilidade de acreditar em tudo, queridos. E eu estou falando nós nascemos nesse contexto. E aí, um dos maiores erros, dos maiores equívocos que nós cometemos, é a maneira como a gente olha para Deus, é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Uma boa parte dos cristãos se relaciona com Deus como um Deus que resolve problemas, querido. Como um Deus que está ali para atender apenas o seu clamor. Na verdade, quando se fala de propósito de Deus, o primeiro propósito, a gente precisa saber por que eu nasci, querido. Por que eu estou aqui? E a Bíblia deixa claro que eu e você, nós nascemos para a glória de Deus, para que o nome dele fosse glorificado em nós. Então, não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Só que o pecado deturpou isso. E aí a gente quer primeiro eu, e nesse primeiro eu, o que Deus vai fazer por mim? É só olhar, queridos, uma boa parte das nossas orações. E eu tenho ensinado isso aqui a vocês me veem fazendo isso. Como é que o pastor de vocês começa uma oração? Quem lembra? Vocês já sabem disso. Toda oração, isso já é natural dentro de nós, querido. E é algo que eu peço a Deus, a não deixar de ter um coração agradecido, porque eu entendi que esse é o caminho da bênção, querido. Mesmo não tendo, agradecendo, isso é um ato de fé que eu estou exercendo. Eu não preciso ver para crer, eu não preciso ter algo para agradecer. Por quê? Porque eu já tenho, é suficiente para que eu viva agradecendo. Grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Então o que Ele já fez é suficiente para eu continuar grato a vida toda, queridos. Mas eu sei que à medida que eu estou agradecendo, eu estou abrindo portas para que o nome dele seja revelado na minha vida e glorificado. Então, queridos, sua fé precisa estar alinhada ao propósito eterno de Deus. O propósito dele é que o nome dele seja glorificado em você, em mim, em nós. Então, essa ideia equivocada do que Deus pode fazer por mim. Olha o que aqui diz John Kennedy, um dos famosos presidentes dos Estados Unidos da América, falando para um povo patriota, para um povo que era comprometido com a sua nação, e você sabe disso. Ele diz o seguinte: não diga o que os Estados Unidos da América podem fazer por você, mas o que você pode fazer pelos Estados Unidos da América. Se você lembrar, no momento inicial da fala anterior que eu disse aqui, eu falei sobre dons, talentos e recursos. Eu falei o seguinte: você que é um empresário, o que você tem que pensar, e nós como igreja, o que eu como empresário, o que essa igreja pode fazer pela comunidade de Linhares? Nós pensamos isso, querido. Eu louvo a Deus por esta igreja, vocês sabem disso. Nós estamos presentes em diversos lugares aí, porque para isso nós estamos aqui, para que Linhares seja abençoada. E é por isso que a gente desafia vocês a não apenas contribuir, mas ir participar. É o mutirão, é a ação social, é lá na Cristolândia, no hospital, e você sabe que nós fazemos isso. Então, isso tem a ver com o propósito de Deus. O nome dele está sendo glorificado. Quando você vai na empresa, quando você, lá no seu trabalho,
Aquilo que você está fazendo, você entende que é para a glória dele, você está alinhado com o propósito dele. Então o propósito eterno de Deus é maior, queridos, do que nós possamos imaginar. Os israelitas saíram do Egito, foram libertos, presenciaram milagres, viram o mar se abrir, receberam o maná, viram a glória de Deus, mas não entraram no descanso. Por quê? Porque experimentaram milagres sem desenvolver confiança, queridos. Viram muita coisa acontecer. Hebreus capítulo 3, verso 19, o que diz? Não puderam entrar por causa da incredulidade. Você pode repetir? Então preste atenção. O problema do povo de Israel não era a falta de experiência. Você conhece o Antigo Testamento? Quantas experiências que eles tiveram com Deus. O problema deles era a falta de fé, querido. Uma advertência séria para nós. Fala comigo. Experiências espirituais não substitui maturidade espiritual. Então nós, eu disse, como um povo místico, nós gostamos muito de experiência. A gente quer sentir. E eu não estou dizendo que está errado não, querido. Quem que não gosta de um culto quentinho? Quem que não quer algo que mexe? Amém por isso, querido. Mas nós não podemos depender apenas disso. Não podemos depender de um grito, não podemos depender de um ritual. Nós precisamos desenvolver maturidade espiritual. Nós não podemos depender de alguns encontros de finais de semana, de alguns avivamentos. Esses avivamentos acontecem para a gente ter uma experiência com Deus, mas sair dali com a vida transformada e desenvolver essa fé. E graças a Deus que muitos aqui passaram por esse processo, mas muitos se perderam na caminhada. Então, a minha fé precisa estar alinhada com o propósito de Deus. Profecias não substituem relacionamento com Deus. Crentes que dependem de profecia para permanecer firme na fé, que depende de alguém especial, está sempre orando por ele, para ele. Aqueles crentes que já tem a pessoa certa, já tem aquela pessoa que vai liberar aquela palavra. Nós não podemos depender disso, queridos. Manifestações espirituais não substitui obediência. Então você vê aí muitos líderes caindo, líderes usados por Deus, homens e mulheres, no púlpito, no altar. Mas você não sabe se esse homem, se essa mulher é submisso no seu casamento, se vive princípios de integridade nos seus relacionamentos financeiros. A gente não conhece isso, aí vem a decepção, vem a frustração. Pô, mas fulano, mas Bertrano. Então, queridos, muitos abandonam a fé porque confiaram simplesmente nos homens, que nem conhecem, que nem sabem onde mora, não conhecem a sua família. Vocês vão observar que quase todas as minhas mensagens, querido, a família está presente. Eu conto experiência da esposa, dos filhos, agora dos netos, glória a Deus, né? Dos netos, a gente está sempre envolvendo. Tá, eu conheci um pastor, queridos, eu vivi, acho que, de uns 15 a 20 anos. Dificilmente, eu não lembro de ter ouvido esse pastor, em algum momento da sua pregação, falar dos parentes dele. Nós trouxemos aqui Liares um pastor, gosto dele, tá? Um homem de Deus. Ele veio 2 ou 3 vezes, e eu comentei com alguns líderes. Ele palestrou de tarde, de manhã, de noite. Em nenhum momento ele contou uma experiência que envolve família. Aquilo me chamou a atenção, queridos. Eu não estou dizendo que ele tem problema, talvez é o estilo dele, mas se você está conversando com alguém, pregando numa igreja, 2, 3 ministrações, e em nenhum momento, se não tiver com uma família fazer parte da mensagem, tem alguma coisa que eu preciso avaliar, querido. Então, fala comigo, movimentos falham, pastores falham, líderes falham, Cristo permanece, Ele é infalível. Amém ou não amém? E terceiro, queridos, uma fé provada pelo fogo nos leva de volta para, você pode repetir? Uma fé provada pelo fogo nos leva de volta para Jesus. Quando tudo é abalado,
algo extraordinário acontece. Descobrimos aquilo que realmente sustenta a nossa fé. Lucas capítulo 18, verso 8. Olha o que Jesus diz, vamos ler. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você pode repetir esse texto? Então Jesus não está perguntando se ele iria encontrar popularidade na terra. Ele não perguntou se nós iríamos encontrar mega eventos. Não perguntou isso. Ele não perguntou se ia encontrar celebridades cristãs. Ele não perguntou se o Instagram do pastor da igreja estaria bombando ali 1 milhão de seguidores. Não é isso não. O que ele perguntou? Quando eu voltar, eu vou encontrar uma fé viva? Eu vou encontrar homens e mulheres comprometidos, tementes a mim, submissos à minha palavra, uma fé que persevera, uma fé que é capaz de não buscar a justiça própria, mas a justiça de Deus, uma fé que te capacita no meio da dor, no meio da calúnia, você continuar servindo a esse Deus, uma fé que te capacita quando a enfermidade chega, quando a crise financeira se abate, você poder dizer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Uma fé que quando você está debaixo de uma sentença de um médico, de um diagnóstico, você é capaz de manter a sua serenidade, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, que mesmo que a morte tenha chegado, você entende que a morte não é o fim, é o início de uma nova caminhada, amém ou não amém? Esse é o tipo de fé que a palavra nos fala, queridos. Quando vier o Filho do Homem, achará essa fé na terra? O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, queridos, já no final do seu ministério, dizendo, eu sei em quem tenho crido. Você pode repetir? Paulo não disse, olha, eu sei o que eu senti naquele culto. Não foi isso que ele falou. Paulo não disse, eu sei o que eu ouvi. Rapaz, eles me falaram. Eu vi lá no Instagram. Olha, o negócio está acontecendo. Não, Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu gosto muito dos Salmos, quando ele fala assim, tu és o meu Deus. Eu fico imaginando essa cena, o salmista batendo as mãos no peito e dizendo, tu és o meu Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de falar isso, que eu estou sendo meio ambicioso, não é só meu não, é de todo mundo. Sim, é o Deus dele também. Mas eu estou falando de um Deus, de um relacionamento íntimo comigo. O fato de eu dizer que ele é o meu Deus, eu não estou roubando ele de você. Eu não estou aqui como aquela criança, é meu, naquele sentido de que não é seu, não. Eu estou falando de algo que eu sinto. Olha para os Salmos, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. É o Deus em quem eu confio. À medida que você vai falando isso, a sua identidade de filho de Deus vai se fortalecendo. A sua identidade, a sua fé se fortalece. É diferente quando o Senhor fala, graças a Deus, a fé dos meus pais, a fé de Abraão, tu és o Deus de Abraão, de Isaac. Tem gente que está no Deus do Antigo Testamento. Amém, querido, ele é o Deus de Abraão, amém, de Isaac, de Jacó, dos profetas, amém. Mas ele é primeiramente o seu Deus, querido. É este Deus que na hora que a coisa pega, você sabe que ele está ali, você sabe que ele te ouve. Isaías fala de um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Então, queridos, essa é a fé que permanece. Quando o sistema falha, quando o pastor, o líder, a igreja fala, quando a decepção chega, quando a oração parece silenciosa. Hebreus 12:2 diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, queridos. A fé cristã não é uma fé na perfeição da igreja, é fé na perfeição de Cristo. Não é fé na fidelidade dos homens, é fé na fidelidade de Deus. Não é fé baseada em emoções, é fé baseada na verdade da palavra. Eu preciso ler, eu preciso meditar, se eu quero viver esta fé bíblica. Você pode se colocar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Faça uma oração acerca do seu relacionamento com Deus.
Como eu disse, muitos de nós temos a tendência de imaginar que não temos fé, que a minha fé é pequena. Talvez você pense dessa forma, fazendo comparações com outro irmão, com a outra irmã, fazendo comparações com o seu pastor. A fé é individual, querido. A sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, precisa estar alicerçado na palavra. Peça ao Senhor que trabalhe na sua mente acerca desta fé bíblica, que Deus possa te capacitar a você, nesta manhã, expandir a sua mente, a sua capacidade de crer, de acreditar. Quem sabe você que está vivendo um tempo de decepção, de frustração, ou quem sabe vai encontrar isso na sua caminhada. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para o meu caminho. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo revelado na palavra de Deus. Que você, que eu, que nós, que esta igreja possa desejar ardentemente ler esta palavra, meditar nesta palavra, estudar a palavra. Amém, queridos? Eu oro em nome de Jesus. A minha oração, ó Pai, é que nós possamos ter uma fé alicerçada na Tua palavra. Uma fé, ó Deus, firme. Uma fé, Senhor, ó Deus, que não se abale com facilidade. Uma fé, ó Deus, que inspire outras pessoas. Uma fé, Senhor, que faça com que nós possamos romper os nossos limitadores. Nós possamos avançar, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eu oro, Deus, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, ó Deus, os nossos juniores, possam ter, ó Deus, nesta igreja, possam ter aqui homens e mulheres que nos inspire a desejar amar e servir a Jesus. Eu oro, ó Deus, por essa geração, ó Deus, que está sendo marcada por tantas decepções, essa geração, ó Deus, que está vendo tantos escândalos na igreja evangélica, ó Deus, que eles não se abatam com facilidade, que estas incoerências não impeçam, ó Deus, de fazer com que eles possam prosseguir amando ao Senhor Jesus. Eu oro, ó Deus, pedindo perdão dos meus pecados, perdão, ó Deus, dos pecados desta igreja, perdoa, Senhor, os momentos de incoerência, os momentos de incredulidade, ó Deus, pessoas que quem sabe foram feridos, ó Pai, através das minhas palavras, quem sabe um gesto, uma atitude minha, ainda que involuntária, provocou, ó Deus, esta frieza no coração de alguém. Pai, em nome de Jesus, humildemente eu me rendo diante do Senhor, ó Deus, disposto, ó Deus, a buscar esta pessoa, a reconhecer o erro, a falha, que eu não seja um motivo de escândalo, ó Deus, para que as pessoas se limitem na sua intimidade com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, pela vida de homens e mulheres que o Senhor tem levantado nesta nação, pastores, missionários e missionárias, que têm um compromisso com a verdade, que têm pautado a sua vida na integridade, homens e mulheres que têm servido ao Senhor nesta geração, honrando o Teu nome, ó Deus, falando a Tua palavra com os lábios, mas também com os seus gestos, com as suas atitudes. Eu agradeço pela vida dos meus pais, eu agradeço pela vida de tantas pessoas que passaram por minha vida, a irmã Carme que aqui está, ó Deus. Ah, Senhor, um exemplo de fé, um exemplo, Senhor, de determinação. Ajuda-nos, ó Deus, a termos homens e mulheres que nos inspirem a olhar para Jesus, que nos inspirem a olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém, 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 queridos. Nós vamos ter esse momento, ó Deus, de participar do pão, do cálice, e enquanto nós louvamos ao Senhor,
Os queridos podem conduzir, levando o pão e o cálice. Você vai esperar um pouquinho para a gente participar